estavam no celular de Daniel Vorcaro. A gente trouxe aqui essa informação com relação ao início da perícia no celular. A Polícia Federal teve dificuldades para acessar esses dados. Daniel Vorcaro se recusou a fornecer a senha, até que a Polícia Federal teve acesso a um software e, consequentemente, conseguiu trazer todas essas informações à tona. Theo Cury está nessa apuração constante e vai trazendo informações aqui ao longo da edição do Novo Dia. Mais uma vez, bom dia, Theo, tudo bem? Tudo bem, Carol, com você, bom dia. Nem dormiu, né, Theo Cury? Trazendo aqui muita informação para a gente ao longo da programação da CNN Brasil. Bem, o que já temos aqui com relação a menções de políticos ao ministro Dias Toffoli. Theo Cury, com base no que sabemos até aqui, está claro que outras frentes de investigação serão abertas. Sem dúvida. Então, houve essa análise no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. A Polícia Federal apresentou, por meio do diretor-geral da Polícia Federal, e aí por que ele, se ele não é o investigador responsável pelo caso? Porque ele fala institucionalmente em nome da Polícia Federal. Diante da descoberta nessas mensagens de menções ao ministro do Supremo, que é responsável por justamente conduzir essa investigação no Supremo Tribunal Federal, o diretor-geral da polícia foi até o Supremo Tribunal Federal pessoalmente, apresentou essas informações ao ministro Luiz Edson Fachin, que é o presidente do Supremo. Então foi uma conversa institucional do chefe da Polícia Federal para o chefe do Supremo Tribunal Federal, falando, olha, nessa investigação, um ministro que é responsável por investigar esse caso foi citado. Na nossa avaliação, o ministro não deve continuar à frente dessa condução da investigação. Em linhas gerais, foi essa a conversa do Andrei Rodrigues com o Edson Fachin na segunda-feira. Depois disso, houve esse início de divulgação das informações, trazendo a linha cronológica do que aconteceu. Toffoli rejeita essa possibilidade de deixar a investigação nesse momento. Tem dito a interlocutores que não há motivo, porque as menções, isso ele disse por meio do gabinete dele, que divulgou uma nota ontem à noite, que as menções são ilações e que elas são, e aí isso conversando com pessoas próximas a ele, elas são desconexas da realidade. Ou seja, não há nada concreto contra ele na avaliação do ministro e dos interlocutores dele, dos intermediários, das pessoas que conversam com a gente. Um ponto importante, diante da descoberta do nome, não só do ministro, mas, obviamente, o mais importante é a menção a Dias Toffoli nessas conversas, mas a menção de outras pessoas, autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal e de outras pessoas, isso abre 3 frentes de investigação. Uma possibilidade contra o próprio ministro do Supremo, que poderia implicar justamente na suspeição dele. Num segundo lugar, a manutenção dessa investigação no Supremo Tribunal Federal com a abertura de novos processos, novos inquéritos dentro desse processo. E o terceiro é com relação a pessoas que não têm foro por prerrogativa de função no Supremo. Eventualmente, esse caso poderia descer para a primeira instância. Há uma discussão sobre desmembramento. É um palavrão, mas nada mais é do que, na mesma investigação, há pessoas com foro que devem ser investigadas no Supremo e há pessoas com foro que não têm foro e que não podem ser julgadas no Supremo. Iria para a Justiça Comum. Iria para a Justiça Comum. Então você desmembra esse caso, o que diz respeito a pessoas com foro no Supremo ficaria no Supremo, o que não tem desceria. Nem sempre é assim no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes há uma concentração desses processos, mesmo quando não há pessoas com foro no Supremo. O 8 de janeiro é um caso, havia pessoas sim com foro no Supremo, mas esse caso acabou ficando por lá. Então, ainda dá muito pano para manga, há muita discussão e há muita divergência de entendimento com relação a isso. Muitas discussões jurídicas. O que o Theo traz para a gente aqui, você tem alguém com foro privilegiado, então você puxa todo esse processo para o Supremo Tribunal Federal. E o outro ponto é o próprio pedido de suspeição, que parte da Polícia Federal, de acordo com essa nota emitida pelo próprio gabinete do ministro Dias Toffoli. Aí também um ponto de questionamento por parte do ministro. Sem dúvida, e o ministro diz de maneira muito clara nessa nota do gabinete que foi divulgada ontem à noite. A Polícia Federal não tem legitimidade para apresentar um pedido de suspeição de ministro. É um palavrão, chama arguição de suspeição. É um pedido que é sempre feito ao presidente do Supremo, dizendo, olha, tal ministro não pode continuar à frente de determinado caso por tal e tal motivo e pede a suspeição. Toffoli diz, por meio do gabinete dele, que não há essa possibilidade legal
de a Polícia Federal apresentar um pedido como esse, o que dá ainda mais pano para a manga. Uma rápida menção ao que você mencionou sobre subir ao Supremo Tribunal Federal. Uma simples menção basta para que um caso suba ao Supremo. Vou citar o exemplo, por exemplo, do Nelson Tanuri, investigado aqui em São Paulo. O Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra ele. Diante da menção da possibilidade de haver relação com o caso do Banco Master, só dessa simples menção o caso subiu ao Supremo. Toffoli falou, não tem nenhuma relação com o caso do Banco Master. Desceu de novo aqui para São Paulo. O caso do Banco Master foi ao Supremo Tribunal Federal, saindo da Justiça Federal em Brasília, porque houve uma simples menção a um deputado federal, João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. Ele não é investigado, mas a simples menção a um parlamentar no âmbito dessa investigação automaticamente joga esse caso para o Supremo Tribunal Federal. O que a gente está dizendo agora é que há menções a outros parlamentares. Não tão cedo esse caso sai do Supremo Tribunal Federal.